Capítulo 241 Planejamento tático. Ao ouvir as palavras de Jin, o capitão observou Caim com mais atenção, mas ainda não conseguiu entender nada. Ele fez sinal aos marinheiros ao seu redor para acalmarem seus Pokémon. Assim que os Pokémon ao seu redor adotaram uma postura menos agressiva, Caim finalmente suspirou de alívio. Esses Pokémon não eram de nível baixo. Se atacassem de repente, Slowpoke poderia não conseguir sair dali em segurança. No entanto, Caim manteve a mão nas costas de Slowpoke, sem insultá-la. Capitão, tem um jeito de nos tirar daqui. Ficar neste lugar não é uma solução. Quase todos os passageiros da nave foram capturados. Um dos objetivos da equipe Aqua pode ser justamente esses talentosos treinadores civis, disse Caim após organizar seus pensamentos. Neste momento, Yamamoto e os especialistas de nível Elite 4 da equipe Aqua estão sendo contidos pelos especialistas de nível Elite 4 da Aliança. Se o capitão conseguir liderar um contra-ataque, não é impossível vencer esta batalha. Além disso, ainda não sei o que a equipe Aqua está procurando, mas estimo que, se não estiver no quarto de Yamamoto, esteja com ele. Caim compartilhou todas as suas especulações. O capitão ouviu as palavras de Caim com uma expressão carrancuda, especialmente quando ele mencionou que os passageiros haviam sido capturados. Como o capitão do SS Anne, ele era responsável por cada um dos passageiros. No entanto, com o ataque da equipe Aqua, ele e sua equipe ficaram presos ali enquanto os passageiros eram capturados. Ele possuía a força de um treinador de nível Elite a apenas um passo do nível Elite 4 e poderia ter saído diretamente. Contudo, sem conhecer a situação externa, não podia agir de forma imprudente. Afinal, muitos passageiros também buscavam ajuda na cabine do capitão, e ele era responsável por eles também. Como você pode provar o que está dizendo? Perguntou o capitão após um breve silêncio, encarando Caim atentamente. Qualquer sinal de comportamento suspeito da parte de Caim e ele o deteria imediatamente. Caim olhou diretamente para o capitão e respondeu calmamente: Capitão, com a sua força, certamente o senhor poderia se proteger. Se alguma coisa do que eu disser for falsa, o senhor poderia ir lá e relatar à aliança, e eu não sobreviveria na aliança depois disso. Não posso provar o que estou dizendo agora, tudo depende do seu julgamento. Mas pelo menos, o especialista da Elite 4 da Aliança que ainda está lutando lá em cima é alguém que eu conheço. Talvez você nos tenha visto nas câmeras de segurança. Costumávamos sentar juntos para comer e tomar chá. Isso te ajuda a confiar um pouco mais em mim? De fato, quando Caim jantou com o velho Matsuda, eles não se esconderam em momento algum, expondo-se completamente às câmeras do SS Anne. Se alguém tivesse prestado atenção, talvez tivesse visto. O capitão fez sinal a um marinheiro para verificar as gravações da câmera. Na maior parte do tempo, estávamos à mesa de jantar. Foquem nas câmeras da sala de jantar, sugeriu Caim. Caim não se opôs à cautela do capitão. Em momentos como aquele, ser cuidadoso era crucial. Se Caim fosse um infiltrado da equipe Aqua, eles certamente estariam em perigo. Quanto à identificação do velho Matsuda, o capitão provavelmente o viu nas câmeras externas quando os treinadores mais fortes começaram a brigar e causaram grande tumulto. Após um instante, o marinheiro voltou para o capitão e sussurrou algo em seu ouvido. A expressão do capitão suavizou-se gradualmente. Antes, sua preocupação era que Caim pudesse ser um espião da equipe Aqua, mas ao saber que Caim conhecia o especialista da aliança que lutava lá fora, ele baixou um pouco a guarda. Afinal, nem todos podem ser reconhecidos por um especialista da Elite 4, e alguém assim não apunhalaria os outros pelas costas. Assim que a identidade de Caim foi verificada, ele foi considerado um passageiro do SS Anne, e para o capitão, cada passageiro era alguém que ele tinha que proteger. Acontece que esses passageiros possuíam habilidades muito variadas. Desculpe, eu sou o capitão e tenho que ser responsável por todos nesta sala, disse o capitão com um tom de desculpas. Caim rapidamente ignorou o gesto de desculpas do capitão e acenou com a mão, dizendo: Capitão, não precisa se desculpar, é o que o senhor deve fazer. Esse gesto foi aprovado pela maioria dos marinheiros. Para eles, o capitão era como um pai, e a maneira como Caim o respeitava fez com que o aceitassem. Então, irmãozinho Caim, qual é a sua ideia? Seu Zopok consegue derrotar todos nós. Perguntou o capitão, sem conseguir se conter após se desculpar. Afinal, os passageiros do navio estavam sofrendo e, como capitão, era difícil se esquivar da responsabilidade pelo que estava acontecendo com eles. Caim assentiu. Zopok não consegue derrotar todos de uma vez, mas pode fazê-lo em várias rodadas. Além disso, antes de vir para cá, pedi a Zopok que deixasse uma marca em um local temporariamente seguro.
Se formos agora, basicamente não haverá problemas de segurança. O ânimo do capitão melhorou. Poderia levar esses passageiros primeiro aos botes salva-vidas, para que possam deixar o SS Anne? Capitão, para ser honesto, não apoio que os passageiros partam primeiro. Não sabemos se há mais navios inimigos no mar, partir de forma imprudente seria perigoso. Além disso, se todos na cabine do capitão desaparecerem, os guardas restantes podem se dispersar. Precisamos lembrar que uma grande parte das forças da equipe Aqua está aqui. Se pudermos mantê-los aqui, será melhor deixá-los ficar. O capitão ponderou sobre as palavras de Caim, enquanto os outros permaneceram em silêncio, confiando no capitão. Qual é a sua sugestão, então? Perguntou o capitão após refletir um pouco. Minha sugestão é deixar algumas pessoas distraindo a equipe Aqua do lado de fora, pelo menos para garantir que eles fiquem aqui dentro. Podemos vestir alguns deles como o capitão e os marinheiros e fazer barulho para que acreditem que ainda estão lá dentro. Como temem o capitão, provavelmente não se atreverão a entrar. É mais provável que permaneçam em um impasse, o que manteria os que estão dentro em segurança. Quanto ao capitão e aos marinheiros, sugiro que se vistam como passageiros e ataquem o quarto de Yamamoto. Eles podem encontrar algo importante lá ou podem atacar a área onde a equipe Aqua está mantendo os passageiros. No entanto, minha sugestão é atacar primeiro o quarto de Yamamoto, pois provavelmente haverá menos pessoas lá. Os especialistas da Elite 4 estão lutando lá, então devem restar poucos membros da equipe Aqua. Se atacarmos o que eles estão tentando proteger, e se houver algo valioso no quarto de Yamamoto, certamente enviarão reforços. Nesse ponto, podemos atacar a área de passageiros, aumentando nossas chances de sucesso. Caim expôs todo o seu plano. Claro, isso aconteceria em um cenário ideal, se tudo corresse bem. No entanto, Caim não compartilhou todos os seus pensamentos. Capítulo 242. A ação começa. A bordo do SS Anne. Num banheiro isolado. É o mesmo banheiro que Caim costumava usar para deixar coordenadas em algumas ilhas pequenas. Após usar várias vezes o movimento teleporte de seu Slowpoke, ele finalmente conseguiu trazer o capitão e alguns dos marinheiros mais fortes para este local. Após essa experiência, o capitão não pôde deixar de pensar que deveria capturar um Pokémon que pudesse usar teleporte no futuro, já que é extremamente conveniente. Quando os trouxe para cá, Jim pediu para se juntar a eles, mas tanto Caim quanto o capitão recusaram. No fim, Jin não teve outra escolha senão vestir o uniforme de capitão e andar pela cabine de comando para distrair os inimigos. Até então, a equipe Aqua não havia começado a matar indiscriminadamente, eles apenas haviam capturado todos, então a segurança de Jin e seus homens estava garantida. Além disso, o marinheiro mais forte entre os homens de confiança do capitão permaneceu para trás para garantir a segurança deles. No fim, foi o capitão quem decidiu levar dois homens para atacar o quarto de Yamamoto, na esperança de atrair a atenção do inimigo, enquanto o resto da equipe iria diretamente para a área de combate do navio para resgatar os prisioneiros. É claro que, se não conseguissem atrair a maioria dos inimigos, Caim e os outros não deveriam agir de forma imprudente, pois poderiam cair numa armadilha e não só deixar de resgatar alguém, como também colocar as suas próprias vidas em risco. Depois que todos chegaram, Caim deu a Slowpoke vários Pokéblocos de alta qualidade antes que ele usasse Calma Mental. Embora a distância não fosse grande, o número de pessoas era considerável, e transportá-las em várias etapas ainda representava um esforço para Slowpoke. O capitão, acompanhado por dois marinheiros, saiu lentamente do banheiro, pedindo aos demais que esperassem ali. Assim que conseguissem atrair a atenção dos inimigos e lançar um sinalizador, poderiam agir. Ele também disse ao líder do grupo que, se surgisse algum problema, poderia consultar Caim. Isso demonstrava a crescente confiança do capitão em Caim. Embora Caim talvez não fosse o mais forte do grupo, sua capacidade de planejamento era singular. Se trabalhassem juntos, poderiam elaborar estratégias especiais. Depois que o capitão desapareceu pelo corredor, Caim e os outros bloquearam a porta do banheiro. Eles não se importaram com a sujeira e sentaram no chão para se preparar. Na realidade, não estava sujo, um navio de luxo como o SS Anne mantinha todos os seus banheiros impecavelmente limpos, sem um único odor desagradável. Mesmo assim, vários homens grandes amontoados em um banheiro pequeno criaram uma cena um tanto estranha. Principalmente os marinheiros próximos a Caim, que, devido aos seus trabalhos físicos, eram incrivelmente musculosos. Caim, em comparação, parecia uma criança pequena. Embora estivesse crescendo e já tivesse atingido quase 1,7 metros de altura, ainda era muito menor do que eles.
No entanto, os outros não deram muita importância. Numa situação como essa, não podiam fazer nada além de esperar pelas instruções do capitão. Após Yamamoto embarcar na nave, a equipe Aqua ativou um inibidor de sinal que cobria toda a nave, causando a falha de todos os sistemas de comunicação. Felizmente, o velho Matsuda percebeu a tempo e enviou uma mensagem à Aliança. Caso contrário, o SS Anne estaria em perigo muito maior. Passaram-se 10 minutos e o capitão ainda não tinha lançado o sinalizador, o que começou a deixar os marinheiros inquietos. Vou verificar. Fiquem todos aqui. Se eu não voltar em 10 minutos, ataquem a equipe Aqua diretamente, disse Caim, levantando-se. Após 10 minutos usando o Calm Mind e com a ajuda dos Pokéblocks, Slowpoke já havia se recuperado em grande parte. Caim, é muito perigoso você ir sozinho, disse o marinheiro-chefe que havia sido deixado no comando. Não se preocupe. Eu tenho o Slowpoke, que pode usar teleporte. Se algo der errado, eu volto imediatamente. Só quero ter certeza de que o capitão está bem. Enquanto falava, Caim colocou a mão nas costas de Slowpoke e a energia psíquica do Pokémon os envolveu, desaparecendo num instante. Suspiro. Eu realmente preciso de um Pokémon do tipo psíquico. Ter teleporte é muito conveniente, disse o marinheiro-chefe, expressando o que muitos estavam pensando. Na realidade, nem todos os Pokémon do tipo psíquico podem aprender teleporte, e mesmo que alguns possam, eles não usam com a mesma habilidade que o Slowpoke de Caim. Além disso, os Pokémon do tipo psíquico tendem a ter um nível de inteligência comparável ao dos humanos e, devido às suas habilidades, muitos não consideram os humanos dignos de seu respeito. Os Pokémon do tipo psíquico têm seu próprio orgulho, ainda maior do que a maioria dos outros Pokémon. Resumindo, nem todos conseguem capturar um Pokémon do tipo psíquico. Principalmente esses marinheiros robustos. Provavelmente eles não teriam muita esperança de conseguir isso durante suas vidas. O teleporte de Slowpoke moveu Caim para fora do banheiro, mas em vez de levá-lo diretamente para o quarto de Yamamoto, o transportou para a área de combate nas arquibancadas. Era o lugar onde Caim havia se escondido anteriormente. O fato de o capitão não ter lançado o sinal só poderia significar duas coisas. Ou foram descobertos logo após saírem e começaram a brigar, o que os impediu de lançar o sinal. Ou talvez ainda não tivessem chegado ao quarto de Yamamoto e encontrado guardas pelo caminho, então não era o momento de lançar o sinal, ou talvez não pudessem lançá-lo devido a restrições de localização. Em todo caso, ir diretamente ao quarto de Yamamoto era muito perigoso. Portanto, Caim pediu a Slowpoke que o levasse diretamente à praça de combate. Ficou evidente que, além dos soldados de combate básicos, todos os outros membros da equipe Aqua não estavam mais lá. Até mesmo o líder que inicialmente dava as ordens desapareceu. Vários Corfish e Crawdaunt cercaram os prisioneiros, mantendo-os sob vigilância. Como suas Pokébolas haviam sido confiscadas, os prisioneiros não podiam se defender, embora esses Pokémon não fossem particularmente fortes. O som das explosões continuava a ecoar no convés do navio, a batalha entre os líderes da Aliança e da equipe Aqua ainda estava em curso. Caim percebeu que, além dos guardas, os protetores que Yamamoto havia deixado para guardar os prêmios também haviam desaparecido. O ataque do capitão provavelmente surtiu efeito, e eles foram chamados com urgência. A plataforma de premiação ficava a cerca de 100 metros da equipe Aqua. Se Caim se movesse rápido o suficiente, teria uma chance. Haunter, vá primeiro até o hidrante na outra extremidade da praça. Quando eu der o sinal, rompa a mangueira e faça o máximo de barulho que puder. Depois, siga para a plataforma do prêmio, ordenou Caim. Fekeg. Haunter assentiu com a cabeça e, usando as sombras, deslizou até o hidrante do outro lado da praça, deixando apenas os olhos visíveis, aguardando o comando de Caim. Quando Caim viu que Haunter estava pronto, e depois de observar os membros da equipe Aqua na área, um arrepio passou por seus olhos. Seria melhor se eles não ficassem no meu caminho. Do contrário, eu os eliminarei se necessário para conseguir esses itens. Em todo caso, ele já não sentia nenhuma presença extremamente perigosa por perto. Com um sinal para Haunter, ele começou a agir. Bom, bom, bom. Capítulo 243. A vida não é fácil, né? Haunter não decepcionou Caim e causou grande comoção no campo de batalha do outro lado. Isso atraiu grande parte da atenção da equipe Aqua. Embora alguns membros tenham ficado para trás para guardar os prisioneiros, a defesa do campo de batalha ficou significativamente enfraquecida. Caim considerou aproveitar a oportunidade para libertar todos os cativos, criando ainda mais caos. No entanto, após refletir bastante, desistiu da ideia.
Embora libertar todos parecesse viável, isso atrairia muita atenção da equipe Aqua, então não seria tão fácil obter as recompensas. Ele deu um tapinha em Slowpoke, que imediatamente entendeu o sinal. Usando o movimento teleporte, eles apareceram no pódio onde as recompensas estavam guardadas. Hunter, depois de causar a comoção, rapidamente voltou para a sombra de Cain. Caim, envolto em sua capa preta, que também cobria Slowpoke, aproximou-se do pódio. Hunter usou bola sombria, quebrando o vidro que protegia as recompensas, e Caim rapidamente reuniu os 4 golpes que estavam lá dentro. Só quando ouviram o som de vidro quebrando é que alguns membros da equipe Aqua reagiram. Mas, olhando para cima, viram apenas o armário quebrado e uma sombra fugaz. Todas as recompensas dentro do armário haviam desaparecido. A equipe Aqua se agitou um pouco, mas logo se acalmou. Para eles, o lado positivo era que o intruso havia roubado apenas as recompensas e não libertado os cativos. Se os cativos tivessem sido libertados, o caos resultante poderia tê-los forçado a matar alguns para restabelecer a ordem, algo que seu líder havia dito que deveriam evitar para não provocar demais a liga e arriscar seus troféus. No entanto, eles sabiam que, se outro incidente ocorresse, seriam muito mais cautelosos. Sua prioridade seria proteger os reféns. Aproveitando um momento de calma, Caim trocou de roupa e, usando mais uma vez o teleporte de Slowpoke, voltou ao banheiro. Os marinheiros que esperavam, visivelmente impacientes, cercaram Caim imediatamente. Caim, cercado por aqueles homens corpulentos, sentiu o ar ficar um pouco pesado. Caim, o que aconteceu? O capitão já fez sua jogada? Perguntou o chefe dos marinheiros, tentando acalmar os outros. Caim balançou a cabeça e, com uma expressão ligeiramente hesitante, respondeu: Não vi o que aconteceu com o capitão porque havia muitos inimigos. Mas o capitão conseguiu distrair a atenção. Agora devemos conseguir resgatar os prisioneiros sem problemas. Os marinheiros restantes eram bastante competentes. Afinal, eram homens que haviam sobrevivido às duras condições do mar. Sem habilidade, não se sobrevive nos mares perigosos. Mesmo em um navio de cruzeiro de luxo como o SS Yane, ataques de Pokémon selvagens e piratas não eram incomuns todos os anos, e em cada ocasião os marinheiros desempenhavam um papel crucial para superar esses perigos. Segundo a apresentação do marinheiro-chefe, ele havia recentemente alcançado o nível de instrutor avançado, enquanto os demais eram instrutores intermediários. Vamos sair daqui. Esses caras da equipe Aqua vão descobrir quem somos, disse um dos marinheiros, sem conseguir conter a impaciência. Os outros, igualmente ansiosos para lutar, levantaram-se, cansados de se esconder no banheiro. O marinheiro-chefe hesitou, mas vendo que Caim não se opôs, finalmente deu sua aprovação. A liga pode chegar a qualquer momento. Precisamos proteger os passageiros e garantir que a equipe Aqua não os leve. Quando Caim soube que a liga estava prestes a chegar, sentiu um pequeno nó no estômago. Não porque temesse a liga, afinal, ele até havia conversado com os líderes da liga. E o preocupava era que, se a liga interviesse, eles poderiam verificar seu anel espacial, então ele não conseguiria esconder o fato de ter roubado aquelas 4 TMS. Isso, por sua vez, poderia levar à descoberta de que ele havia instigado o capitão, o que arruinaria o relacionamento que ele havia cultivado com o velho Matsuda. E se eles suspeitassem que ele os havia abordado com segundas intenções, seria ainda pior. Caim não queria destruir o relacionamento que tanto se esforçara para construir, um relacionamento que poderia ajudá-lo a se integrar à liga. Se conseguisse isso, tinha certeza de que Giovanni investiria ainda mais recursos nele. Caim estava pensando a longo prazo, e esse relacionamento com o velho Matsuda poderia ser a chave para o seu futuro. Portanto, rompê-lo agora não era uma opção. Ele precisava encontrar uma maneira de escapar, mas tinha que fazer isso de um jeito que não levantasse suspeitas. Seus pensamentos duraram apenas um instante, pois agora ele tinha que liderar os marinheiros em um ataque à área de detenção da equipe Aqua. Os corredores estavam quase vazios de membros da equipe Aqua, alguns estavam guardando os prisioneiros, outros nos submarinos e outros haviam sido levados pelo capitão. Ain sabia que os recrutas da equipe Aqua não eram muito fortes. Ele não tinha visto ninguém acima do nível de um treinador avançado, então, mesmo que não conseguissem libertar todos, poderiam salvar alguns. Com essa determinação, os marinheiros, liderados por seu chefe, avançaram diretamente para o campo de batalha. Caim, porém, não o seguiu imediatamente. Em vez disso, reapareceu na plataforma de observação. Capítulo 244 Um olhar de adoração. Quando Caim apareceu nas arquibancadas, os marinheiros já estavam lutando contra os membros da equipe Aqua. Kingler, Machop, Machoke, Golbat, Psyduck, Primeape e outros Pokémon estavam todos na praça e a batalha havia se transformado em um caos completo.
Além do imediato ter lutado diretamente contra o capitão temporário da equipe Aqua, os outros marinheiros não se dividiram em frentes diferentes, mas enfrentaram os combatentes da equipe Aqua juntos. Como os marinheiros estavam acostumados a lutar em batalhas caóticas contra piratas e, depois de tanto tempo juntos, o trabalho em equipe deles era muito melhor do que o dos membros da equipe Aqua. Embora a equipe Aqua tivesse vantagem numérica, os velejadores conseguiram manter sua posição. No entanto, quanto mais a batalha se prolongava, maior se tornava a vantagem da equipe Aqua, já que seu número de Pokémon permitia que resistissem por mais tempo. Caim observou em silêncio das arquibancadas por um momento, e assim que a maioria dos membros da equipe Aqua estava absorta na batalha, ele desceu sorrateiramente com seu Haunter e Slowpoke. Haunter, use hipnose com toda a sua força e faça o máximo de membros da equipe Aqua dormirem possível. Slowpoke, use confusão para controlar aqueles que permanecerem de pé. Quanto aos Pokémon deles, se tudo correr bem, não teremos problemas, instruiu Caim a Slowpoke e Haunter. Ambos assentiram com a cabeça, demonstrando que haviam compreendido a tarefa. Haunter esgueirou-se para as sombras e, assim que Caim deu o sinal, ambos os Pokémon começaram a trabalhar juntos para neutralizar os membros da equipe Aqua. À medida que um caíam sob o efeito do golpe de Haunter, os outros perceberam o que estava acontecendo. No entanto, antes que pudessem reagir, Slowpoke usou confusão para imobilizá-los. Caim rapidamente se aproximou do primeiro membro da equipe Aqua que caiu sob o efeito da hipnose, pegou a Pokébola de seu cinto, capturando o Crawdaunt desorientado dentro dela e trancando-a. Então, sem mais se importar com eles, ele sacou várias facas de seu anel e começou a libertar as pessoas capturadas. Ele distribuiu as facas restantes entre os cativos, instando-os a libertar os outros. Nesse instante, os Pokémon da equipe Aqua que estavam em guarda começaram a reagir. O Crawdaunt do tipo sombrio quebrou a confusão do Slowpoke, permitindo que todos os membros da equipe Aqua recuperassem a mobilidade. Caim gritou: rápido! Se vocês sabem onde estão suas Pokébolas, peguem-nas de volta. Eu cuido da distração. Com isso, Caim, junto com Slowpoke e Haunter, lançou-se contra os membros da equipe Aqua. Contudo, a força de Caim por si só não era suficiente, afinal, havia muitos oponentes. Naquele instante, Caim puxou alguém para o lado e sussurrou: eu os distrarei. Liberte o máximo que puder. Se a situação ficar incontrolável, salve o máximo que puder e fuja. Para a surpresa de Caim, a pessoa que ele havia escolhido era Kyoko, a mesma pessoa que havia chorado após perder para ele nas quartas de final. Embora Kyoko tivesse lágrimas nos olhos, agora ela o olhava com evidente adoração. Caim, eu te perdoo, exclamou Kyoko inesperadamente. Caim ficou surpreso ao perceber que havia puxado Kyoko, mas, dadas as circunstâncias, não tinha outra escolha. Lembrem-se, salvem o máximo que puderem. Se a situação ficar fora de controle, recuem. A Liga Pokémon deve chegar em breve, disse Caim, interrompendo Kyoko antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Depois disso, ele ordenou que Slowpoke e Haunter lançassem um ataque em grande escala e, em seguida, saiu correndo do campo de batalha. Ao perceberem que os ataques de Caim haviam ferido membros da equipe Aqua, alguns deles o perseguiram. Caim correu pelo corredor, seguido por vários membros da equipe Aqua que continuaram lançando ataques com seus Pokémon, embora cada um fosse interceptado por Slowpoke e Haunter. Um sorriso frio surgiu nos lábios de Caim, e seus olhos escuros brilharam com uma intenção assassina contida. Durante muito tempo, Caim fingiu ser um treinador da Liga obediente, limitando seu verdadeiro poder nas batalhas. Se ele tivesse atacado com força total durante a emboscada, poderia ter neutralizado 3 ou 4 pessoas instantaneamente, o que teria mudado drasticamente a situação. Mas esse resultado foi exatamente o que Caim desejava. Infiltrando-se nas fileiras da equipe Aqua, libertando os membros capturados do SSN e, em seguida, atraindo a atenção da equipe Aqua para si, enfrentando sozinho a maior parte de suas forças. Será que eles não viram o olhar de admiração que Kyoko lançou a Caim? Se essa história chegasse à Liga Pokémon, Caim certamente seria elogiado. Não que ele se importasse muito com recursos, mas a Liga Pokémon não hesitaria em lhe conceder uma medalha ou um estandarte de reconhecimento. E se o velho Matsuda tivesse exagerado um pouco, talvez Caine se tornasse a próxima estrela em ascensão da liga. Um herói corajoso e altruísta, com habilidades excepcionais e a capacidade de treinar Pokémon. Se Caim conseguisse esconder sua verdadeira identidade, infiltrar-se na liga Pokémon estaria ao seu alcance. Então, com identidades na liga, na equipe Rocket e na guilda dos caçadores, Caim teria acesso a todos os recursos necessários para crescer.
Mas primeiro, Caim precisava desembarcar do SS Annie. Embora tivesse certeza de que a Liga Pokémon o elogiaria, preferia que isso acontecesse quando estivesse em terra firme. Ao eliminar esses membros da equipe Aqua, Caim teve a desculpa perfeita para desaparecer. Ele havia corrido longe o suficiente para não ser mais seguido. Caim tirou duas Pokébolas do cinto e, com um giro, entrou em uma suíte de luxo que Slowpoke havia aberto com seu poder psíquico. Como não havia câmeras no quarto, Caim podia operar com segurança. Assim que entrou, ele lançou duas Pokébolas e Sneasel e Murkrow apareceram na sala. Sneasel, Murkrow, acabem com eles rapidamente. Concentrem-se em finalizá-los. Caim desviou de um ataque de um Pokémon da equipe Aqua e deu a ordem. Como a porta da sala era estreita, os membros da equipe Aqua não podiam lutar lado a lado, nem seus Pokémon podiam entrar em grupo. Num instante, Sneasel e Murkrow começaram a derrotá-los um a um, enquanto Slowpoke e Haunter trabalhavam juntos para controlar e colocar os Pokémon inimigos para dormir. Os membros da equipe Aqua, que haviam entrado com tanto entusiasmo, agora jaziam em poças de sangue. Caim rapidamente recolheu as Pokébolas de seus cintos, capturando seus Pokémon e trancando-os. Slowpoke, Sneasel, limpem o sangue. Murkrow, quebre a janela com seu golpe mais forte. Haunter, verifique se há um cilindro de oxigênio no quarto. Deve haver um kit de emergência em uma suíte de luxo. Caim deu as ordens calmamente. Ele guardou as ferramentas e pokébolas dos membros da equipe Aqua sem se dar ao trabalho de examinar o que havia conseguido. O mais importante agora era desaparecer sem deixar rastro. Capítulo 245. Equipe da Chuva. Murkrow usou o movimento pulso sombrio com potência máxima, quebrando a janela diretamente. Haunter também encontrou o cilindro de oxigênio escondido no quarto, que Caine imediatamente guardou em seu anel. Slowpoke, marque uma coordenada no meu corpo. Vou saltar e então você usará seus poderes psíquicos para lançar esses corpos um por um. Lembre-se, cabeças para baixo para parecer realista, instruiu Caim. Edon. Slowpoke assentiu com esforço. Caim então recolheu os Sneasel e Murkrow para suas Pokébolas, enquanto Haunter desapareceu na sombra de Caim. De pé junto à janela, Caim fez um sinal para Slowpoke ficar pronto. Com um salto, Caim pulou direto pela janela. Em seguida, Slowpoke usou seus poderes psíquicos para arremessar os corpos dos membros da equipe Aqua um por um, como se estivessem perseguindo Caim. Quando todos estavam na água, Slowpoke usou o movimento teleporte para desaparecer da sala. O velho Matsuda e Archie estavam em confronto há mais de meia hora, lutando intermitentemente, ambos tentando ganhar tempo. Até que um homem vestido com o uniforme da equipe Aqua chegou ao andar superior, aproximou-se cautelosamente de Archie e sussurrou algo em seu ouvido. De repente, Archie ficou furioso. Yamamoto, me dê o item, temos que recuar imediatamente. Você vá dizer a todos para não se preocuparem com os que escaparam, capture o máximo que puder e saia daqui, gritou Archie. O velho Matsuda observou a expressão enfurecida de Archie. Embora não soubesse o motivo, compreendeu que Archie estava começando a ficar desesperado. Com um sorriso frio, o velho Matsuda ordenou que Aerodactyl e Charizard atacassem com toda a sua força, iniciando uma verdadeira batalha. Como o inimigo planejava recuar, o velho Matsuda só precisava detê-los, sem se preocupar com o motivo da retirada. Líder, se eu recuar agora, temo que nunca mais poderei retornar à liga, disse Yamamoto, hesitante, sem buscar imediatamente o que Archie precisava. Archie, resistindo ao ataque feroz do velho Matsuda, estreitou os olhos e lentamente levou a mão direita ao cinto, um brilho frio reluzindo em seus olhos sem que ele tentasse escondê-lo. Yamamoto sentiu imediatamente os pelos do corpo se eriçarem, pressentindo a morte iminente. Ele forçou uma risada nervosa e disse: Líder, líder, foi só um deslize. O mais importante é o que você precisa. Dito isso, enxugou o suor da testa e correu apressadamente em direção ao quarto. Suas roupas estavam completamente encharcadas, grudadas ao corpo pelo suor. Após um instante, Yamamoto retornou com uma maleta prateada na mão e a entregou a Archie. Archie aceitou o caso e, embora ainda estivesse furioso, a alegria em seu rosto era inegável. Você não precisa mais voltar para a liga. Sua família não tem muita importância mesmo. Desta vez, venha comigo para a base da equipe Aqua. Em breve, nos revelaremos ao mundo. Yamamoto assentiu com a cabeça, sentindo-se profundamente comovido. Ele havia investido muito esforço para transformar sua família de um clã insignificante de terceira categoria em um de primeira categoria, gastando inúmeros recursos. Agora, ao ser informado de que tinha que abandonar tudo, como isso não o magoaria? Sem mencionar que os recursos atuais de sua família seriam suficientes para treinar vários treinadores de elite.
Essa era sua base, mas agora ele só podia desistir dela. No futuro, ele provavelmente teria que se contentar com a equipe Aqua sem saber quando poderia retornar à liga. Archie não se importou com o que Yamamoto estava pensando e falou novamente: ataque total. Primeiro, vamos derrubar esse velho, depois recuaremos rapidamente. A liga deve estar prestes a chegar. Archie lançou mais duas Pokébolas, libertando um Pelipper e um Ludicolo no navio. Com o aparecimento de Pelipper, começou a cair uma chuva fina, e logo a garoa se transformou em um aguaceiro. Aerodactyl e Charizard, que estavam voando no céu, foram afetados. Aerodactyl, um Pokémon do tipo Pedra Voador, e Charizard, um Pokémon do tipo Fogo Voador, sofreram com o impacto da chuva, o que dificultou suas lutas. O rosto do velho Matsuda ficou sério ao ver o Pokémon que Archie libertou. Parece que ele está falando sério, murmurou o velho Matsuda. Embora Archie não fosse muito conhecido e poucos conhecessem sua força, o velho Matsuda já tinha visto muitas coisas em sua vida. O Pelipper com a habilidade Chuva e o Ludicolo com a habilidade Nado Rápido formaram uma equipe clássica de chuva, mostrando que Archie estava agora utilizando alguns de seus Pokémon mais fortes. Se o velho Matsuda decidisse continuar lutando, Archie sem dúvida chamaria o resto de sua equipe. Eles estavam no mar e o Pokémon do velho Matsuda já tinha desvantagem de tipo. Se ele continuasse a batalha, as perspectivas não eram boas. De repente, o velho Matsuda se viu numa encruzilhada. Ele deveria continuar a afastá-los. Após saltar pela janela, Caim viu os corpos dos membros da equipe Aqua sendo jogados na Agumon, como se estivessem perseguindo-o. Na realidade, ninguém estava prestando atenção em Caim naquele momento, e as câmeras de segurança do navio não registraram toda a cena. Mas Caim fez isso para ter certeza. Assim que entrou na água, Caim rapidamente retirou o cilindro de oxigênio de seu anel, colocou o respirador na boca e respirou fundo. Então, uma ondulação na água revelou que Slowpoke havia aparecido ao lado de Caim. Caim agarrou o ombro de Slowpoke, sinalizando para que o animal o afastasse da área. Pouco depois de Caim cair na água, começou a chover, mas para ele, que já estava submerso, isso fez pouca diferença. Após Slowpoke o mover por uma certa distância, Caim emergiu ligeiramente e viu o velho Matsuda e Archie em combate. Em meio à chuva torrencial, Ludicolo se movia rapidamente na água, quase invisível. Enquanto isso, o velho Matsuda só conseguia se manter firme usando sua vantagem no ar. Finalmente, quando não aguentou mais, liberou outro Pokémon. Um Lapras pousou na água, encarando o Pelipper de Archie. Embora o velho Matsuda tenha conseguido manter a posição, ele começou a ter dificuldades. Não era que o velho Matsuda não fosse páreo para Archie, pelo contrário, Archie lutava sem se preocupar com o SS Annie, enquanto o velho Matsuda tinha que proteger o navio. Além disso, os Pokémon de Archie foram organizados estrategicamente com o apoio da equipe de Yamamoto. O velho Matsuda só tinha trazido 3 Pokémon pensando que seriam suficientes, mas Archie apareceu de repente. Isso é problemático, não consigo aguentar muito mais. Se eu soubesse, teria trazido todos os meus velhos amigos. Ser superado por um jovem como você. Se os caras da velha guarda soubessem, ririam de mim, pensou o velho Matsuda com resignação. Ah, estou ficando velho, estou ficando velho. Chega! Disseram que chegariam em 1 hora, e já se passaram 45 minutos. Pensando nisso, o velho Matsuda ordenou que Aerodactyl se levantasse, encarando apenas Crobat e Pelipper, ignorando os outros Pokémon por enquanto. Capítulo 246 O desaparecimento de Caim. Caim observou a situação por um instante antes de submergir novamente na água. Conhecendo a força do velho Matsuda, ele sabia que, mesmo que não conseguisse vencer, poderia escapar sem problemas. O importante era ver se conseguia atrasar a retirada da equipe Aqua. Caim pediu a Slowpoke que o guiasse um pouco mais adiante, percebendo que o número de Pokémon ao seu redor estava aumentando. Ele decidiu invocar Jarados, instruindo-o a permanecer submerso e não emergir. Essa era a especialidade de Jarados, nadar abaixo da superfície era o que ele fazia de melhor. Caim pediu a Slowpoke que localizasse as coordenadas psíquicas mais próximas. Jarados nadou rapidamente, sem enfrentar grandes ameaças no mar. No convés do SS Anne, o velho Matsuda e Archie continuaram sua batalha com todas as forças por 5 minutos, até que chegaram reforços da Liga Pokémon, um especialista de elite de nível 4. No entanto, a chegada deles foi tardia, os membros da equipe Aqua já haviam embarcado no submarino. Alguns passageiros do navio chegaram a ser capturados por eles. Se não fosse pela intervenção de Caim, provavelmente teriam capturado muito mais pessoas.
O especialista da liga, ciente de sua responsabilidade, lançou um ataque feroz. Mas, como acabara de alcançar o nível de elite dos quatro, não era páreo para alguém como Archie. Ele só conseguiu separar Yamamoto da luta com Matsuda, mas não pôde alterar o rumo da batalha. Quando o submarino da equipe Aqua desapareceu debaixo d'água, Archie e Yamamoto também pularam na água, rindo. Seus Pokémon seguiram e foram recolhidos para suas Pokébolas ao atingirem a água. Já debaixo d'água, Archie chamou Sharpedo e, com luvas reforçadas e tanques de oxigênio, eles desapareceram rapidamente no mar. Nem o velho Matsuda nem o recém-chegado especialista da lida tinham como detê-los. Embora Matsuda tivesse um Lapras do tipo água, era apenas um Pokémon de sua segunda equipe. Os principais Pokémon que ele havia trazido para essa ocasião eram Aerodactyl e Charizard, mas nenhum dos dois conseguia lutar debaixo d'água. O especialista recém-chegado se viu em uma posição delicada. Ele tinha os meios para persegui-los, mas sabia que enfrentar Archie e Yamamoto seria suicídio. Ele não tinha a menor chance de derrotá-los. 1. Matsuda olhou para o especialista em Leag com frustração e soltou um resmungo. Ele havia conseguido manter dois treinadores de nível Elite 4 sob controle, e se os reforços tivessem chegado um pouco antes, ele não teria precisado fazer muito. Mesmo que tivessem apenas eliminado os soldados da equipe Aqua, ele teria sido capaz de lutar livremente. No mínimo, ele teria capturado Yamamoto. Mas agora, um grupo de treinadores havia sido capturado pela equipe Aqua e ele não tinha certeza se Kaine estava entre eles. Matsuda se virou e foi embora sem dizer nada ao especialista da liga, que não conseguiu expressar sua frustração. 20 minutos depois, os reforços da liga chegaram, embora um pouco atrasados. Eles também foram repreendidos por Matsuda, que estava furioso consigo mesmo por não ter trazido Pokémon suficientes e por ter sido superado por um oponente mais jovem. Além disso, o fato de a equipe Aqua ter capturado vários treinadores só piorou sua raiva. Ele considerava tudo aquilo uma grande desgraça. Seu humor piorou quando, ao revisar a lista de pessoas desaparecidas, descobriu que Caim estava entre elas. No momento em que Matsuda estava prestes a descarregar sua raiva no infeliz especialista da liga, o capitão do navio se aproximou. SR. Matsuda, este Caine é um jovem de 15 ou 16 anos, acompanhado por um Slowpoke de cor incomum? Perguntou o capitão cautelosamente. Matsuda olhou para ele, tentando conter a raiva. Ele havia considerado tomar Caim como aprendiz devido ao seu talento excepcional. Treinar um jovem como ele lhe teria dado grande prestígio entre seus antigos amigos, que sempre se gabavam de seus próprios aprendizes. Mas agora, com o desaparecimento de Caim, todos os seus planos haviam desmoronado. Você ouviu? Se for ele, sim, eu ouvi. Aqui está a história. O capitão prosseguiu relatando como Caine entrou na sala de controle, apresentou vários planos e, em seguida, ajudou a preparar a tripulação para a situação. Mais tarde, o primeiro oficial e outros resgatados por Caine, incluindo Kyoko, apareceram. Embora Matsuda não demonstrasse pressão, sabendo que estava diante de um especialista da Elite 4, todos estavam um pouco nervosos enquanto relatavam os detalhes do ocorrido. Finalmente, Caim nos disse que atrairia a atenção dos vilões, nos dando mais tempo para resgatar os outros e recuperar nossas Pokébolas. Eu vi enfrentar vários inimigos, mas ele acabou tendo que fugir, nos dando uma chance de escapar, disse Kyoko, com lágrimas nos olhos, ao se lembrar de como havia julgado mal Caim durante a competição. Ela se sentia culpada por odiá-lo, e agora Caim havia desaparecido depois de salvá-los. Ah, Caim, me desculpe. Ryoko começou a chorar novamente, enquanto o velho Matsuda massageava as têmporas, sentindo uma dor de cabeça. Ele fez um gesto para que alguém levasse Kyoko para acalmá-la. O marinheiro aproximou-se e sussurrou algo no ouvido do capitão antes de sair rapidamente. SR. Matsuda acabaram de verificar as câmeras de segurança e parece que Caim pulou no mar, seguido por vários membros da equipe Aqua. Não o vimos voltar à superfície, então suspeitamos que ele não tenha sido capturado, mas não sabemos onde ele está agora, relatou o capitão. Matsuda esfregou as têmporas, lembrando-se de que Caim havia deixado o navio à noite nos últimos dias, embora não soubesse o que ele tinha feito. No entanto, agora ele tinha uma suspeita. De repente, um sorriso surgiu em seu rosto. Aquele menino era realmente inteligente. Ao verem o sorriso de Matsuda, todos os presentes suspiraram de alívio. O velho Matsuda, quando zangado, era como uma criança, não havia como acalmá-lo. Ei, você aí, mande alguém procurar nas ilhas próximas para ver se o encontram. E também avise as cidades costeiras e os navios da região. Se encontrarem um jovem chamado Caim, me avise imediatamente. E lembre-se, me avise primeiro.
Senhor, o senhor acha que o menino está bem? Perguntou o especialista da liga, cautelosamente. Matsuda manteve uma expressão enigmática, sem responder. Capítulo 247 Ilha Desconhecida. Ao que tudo indicava, a confirmação de que Caim estava salvo era precisa. O velho Matsuda advertiu a todos para manterem o assunto de Caim em segredo, permitindo que fosse divulgado apenas quando Caim reaparecesse. Embora os outros não entendessem por que tinham que fazer aquilo, diante do aviso ou seria pressão do velho e poderoso Matsuda, eles não tiveram escolha a não ser obedecer. O velho Matsuda obviamente não ia contar a eles que aquele jovem excelente e promissor deveria ser aceito como seu discípulo antes que os outros descobrissem. E se alguém o ultrapassasse? Com o talento de Caim, ele só precisaria de um pouco de treinamento para passar no exame de criador intermediário. Após cerca de 7 ou 8 anos de treinamento, ele poderá até se tornar um criador avançado. Nessa altura, Matsuda poderá se gabar de ter 2 criadores avançados em sua família, deixando todos os seus antigos amigos com inveja. Sempre que os via, ele podia exibir suas conquistas, agora seria a vez dele de se gabar. Ao pensar nisso, a expressão severa do velho Matsuda se transformou em um sorriso sonhador, quase babando. Os outros, observando a rapidez com que ele mudou de expressão, decidiram que seria melhor se retirar antes que ele desse outra ordem. Quando o velho Matsuda acordou de sua fantasia de ter 2 criadores avançados em sua família, percebeu que todos já haviam partido. Sem visão, murmurou ele com desdém. Ah, aquele garoto Caim, com toda a sua astúcia, não deveria estar morto, certo? Pensou Matsuda com certa preocupação. Contudo, ao se lembrar de Caim, que o abordara astutamente desde o início, ele sorriu novamente. Aquele garoto provavelmente descobriu minha identidade desde o começo, mas fingiu ignorância. Da próxima vez que eu o ver, vou garantir que ele pague por isso. No oceano, numa ilha desconhecida. Atim. Caim espirrou logo após chegar à margem. Sopoque olhou para ele com curiosidade. Desde que conhecia Caim, nunca o tinha visto ficar doente. Será que ele tinha pegado um resfriado dessa vez? Caim esfregou o nariz enquanto caminhava pela praia, sentando-se na grama e murmurando: Quem está pensando em mim? Será aquele velho Matsuda. Às vezes, a intuição é precisa. Caim talvez não soubesse, mas conseguiu atingir seu objetivo de se aproximar do velho Matsuda, superando até mesmo suas expectativas. No entanto, se alguém investigasse a fundo a identidade de Caim, especialmente alguém de alta posição, ele poderia não conseguir manter sua verdadeira identidade em segredo. Por sorte, o velho Matsuda, ansioso para assumir a liderança na aceitação de Caim como discípulo, decidiu manter todos os assuntos relacionados a ele em segredo. Caim retirou um mapa náutico de seu anel, comprado especificamente no navio SS Anne. Desde que tomou conhecimento dos perigos a bordo do SS Anne, Caim começou a marcar as coordenadas de cada ilha que visitava e comprou o mapa em preparação para uma possível retirada. Embora esses tipos de mapas nem sempre fossem totalmente precisos, a orientação geral era bastante confiável. Em cada ilha onde Zolpok deixou uma coordenada, Caim fez uma marca no mapa para evitar se perder no vasto oceano. Ele guardou o mapa de volta no anel, agora sabendo onde estava. Sua situação atual era delicada. Tanto retornar à região de Wen quanto voltar para a região de Canto significariam percorrer distâncias semelhantes. Caim precisava decidir com cuidado qual caminho seguir. Em todo caso, ele não podia se mostrar no mar por enquanto, pois era muito provável que encontrasse agentes da Liga à procura de pessoas desaparecidas. Então ele decidiu ficar na ilha por um tempo antes de partir. Essa ilha era uma que Caim havia marcado como favorável. Não por um motivo específico, mas porque a ilha era relativamente grande e desabitada e também abrigava alguns Pokémon selvagens. Isso indicava que a região não havia sido muito explorada pelas diversas facções. Com um pouco de sorte, ele poderá encontrar algo valioso. Caim recolheu os jarados, que finalmente emergiu para respirar e então invocou Murkrow. Em um ambiente desconhecido como esse, era essencial ter um Pokémon voador como Murkrow para explorar os arredores. Ele até libertou o Fearow e pediu a Slowpoke que explicasse por telepatia o que ele precisava fazer. Em comparação com Gyarados, que ainda demonstrava alguma resistência, Fearow, que já havia sido domesticado, era muito mais dócil. Essa foi uma das poucas vezes em que Caim o trouxe para fora, e a última vez foi quando o capturou e acabara de conhecê-lo. Após Slowpoke explicar a Fearow, ele buscou a aprovação de Caim antes de Ossarvou. Isso mostrou que a pessoa que vendeu Fearow realmente o havia domesticado bem. Ele não agiria sem o consentimento de seu treinador.
Para um Pokémon voador que transporta pessoas, um bom processo de domesticação é crucial. Caso contrário, se de repente o avião se irritasse em pleno voo, o treinador poderia estar em sérios apuros. Se não houvesse um segundo Pokémon voador disponível, o treinador poderia cair e morrer. Com os Pokémon aquáticos, não é a mesma coisa. Mesmo que um Pokémon aquático perdesse o controle, pelo menos o treinador não se afogaria imediatamente, ele poderia tentar sobreviver um pouco mais, embora isso talvez não fizesse muita diferença. Mas para alguém como Caim, que sempre se preparava com múltiplas medidas de segurança, isso não era um problema. Caim frequentemente pensava que não possuía muitas virtudes. Se ele tinha algum medo, era o da morte. Por medo da morte, ele sempre planejava cada detalhe antes de agir. Por medo da morte, durante as missões, ele sempre se certificava de ter uma rota de fuga, garantindo sua segurança pessoal mesmo que a missão falhasse. Por medo da morte, Caim exigia lealdade absoluta dos Pokémon que considerava ferramentas mesmo acima de seu nível, habilidades ou poder de combate. Caim também libertou Snazel e Miltank. Numa floresta desconhecida, nunca se sabe que nível terão os Pokémon selvagens. É mais seguro entrar com a proteção de todos os seus Pokémon. Após alguns minutos de espera, Murkrow e Fearow retornaram. Por meio das descrições, Caim descobriu que a ilha era maior do que ele imaginava. Em comparação, poderia ter o tamanho da ilha Cinábrio. Caim recuperou Fearow e, acompanhado por seus 4 Pokémon, entrou lentamente na floresta. Era noite e o som dos insetos ecoava pela floresta. Entrar numa floresta desconhecida à noite não é o ideal, mas Murkrow e Haunter tinham visão noturna, e Snazel também se movia bem à noite. Além disso, o sistema realizava varreduras em tempo real, contanto que a força do oponente não excedesse muito a dos Pokémon de Caim, eles conseguiam lidar com a situação. Na pior das hipóteses, o movimento teleporte do Slowpoke seria a última linha de defesa de Caim. Capítulo 248 Trópio. Eram 3 ou 4 da manhã. Numa ilha sem nome no meio do oceano. Após avançar um pouco, Caim parou. Na noite anterior, ele havia ficado acordado para evitar um ataque surpresa da equipe Aqua e não conseguiu dormir nada. Essa ilha desconhecida poderia esconder muitos perigos, então, para ter mais energia durante o dia, Caim decidiu dormir um pouco primeiro. O ambiente da praia era muito úmido e, à noite, a areia ficava muito fria, o que não era ideal para dormir. Após se aventurar na floresta, Caim encontrou uma árvore grande e antiga. Não estava claro há quantos anos ela vinha crescendo, mas seu tronco era grande o suficiente para servir como uma cama improvisada. Haunter foi designado para ficar de vigia durante a noite e Caim, exausto da noite anterior, logo adormeceu. Ao meio-dia. Após o almoço, Caim e seus Pokémon começaram a estourar a ilha a sério. Houve várias tentativas de ataque por parte de Pokémon selvagens, mas Slowpoke e os outros deram conta delas. Caim percebeu que os Pokémon desta ilha eram de nível relativamente alto. O primeiro a atacar foi um dos Tox de nível 23. Embora não fosse excepcional em termos de desenvolvimento, era decente em outros aspectos. No entanto, por ser um Pokémon do tipo inseto e veneno, não conseguiu resistir ao ataque combinado de Slowpoke e Murkrow e logo perdeu a vida. Então, Caim jogou o corpo do Dustox em um dos Grimer de qualidade verde que ele havia comprado em Vermilion City. Esses Grimer de qualidade verde estavam em um nível inferior ao dos Tox, portanto a energia contida neles era bastante substancial para eles. Além disso, desde que Caim os comprou, eles não comeram nada e até pareciam ter encolhido um pouco. Conforme Caim se aprofundava na ilha, ele percebeu que todos os Pokémon que encontrava eram nativos da região de Hoenn. Como a ilha estava localizada entre as regiões de Kanto e Hoenn, era possível encontrar Pokémon de ambas as regiões. No entanto, até então, Caim só havia encontrado Pokémon da região de Hoenn nesta ilha. A maioria dos Pokémon que ele tinha visto eram dos Tox, Beltifly, Swellow e Wingull. Existiam alguns outros tipos de Pokémon, mas a maioria pertencia a essas espécies. Embora a ilha não fosse muito grande, Caim levou o dia inteiro para explorá-la. Ele descobriu que os Pokémon na ilha estavam, em sua maioria, em níveis acima de 20 e, em alguns grupos maiores, havia até Pokémon de nível 30 ou superior. Por exemplo, na floresta na extremidade sul da ilha havia um grupo de Sedotinus Leaf, liderado por um Shiftry de nível 35. Para surpresa de Caim, Shiftry é um Pokémon que precisa de uma Pedra da Folha para evoluir. Será que isso significa que havia Pedras da Folha na ilha? No lado oeste da ilha havia uma pequena colina onde vivia um grande grupo de Shroomish.
Seus líderes eram dois Brelon, um macho de nível 34 e uma fêmea de nível 33. O grupo Brelon e o grupo Chifre eram as duas forças mais poderosas da ilha e pareciam estar em conflito, em um estado de hostilidade. Na parte norte da ilha ficava o território dos Dustox e na parte leste o dos Bealtifi. Embora ambos os grupos descendessem da mesma espécie, eles se desprezavam e estavam em constante conflito. Caim entrou na ilha pela fronteira entre os territórios de Bealtife e dos Tots, razão pela qual encontrou ambos os Pokémon ao mesmo tempo. Caso contrário, ele não teria encontrado dos Tots no território dos Bealtife. Esses dois Pokémon eram inimigos naturais, assim como Bedril e Butterfree. Este lugar acabou se revelando um local de treinamento perfeito. Não havia outros humanos para interromper, como os Pokémon selvagens eram de alto nível, o que era ideal para treinar os Pokémon de Caim. Por essa razão, embora inicialmente tivesse planejado partir caso não encontrasse nada interessante, decidiu permanecer na ilha por algum tempo. Afinal, ele já havia planejado sobreviver na natureza por um tempo, então poderia começar por aqui. Quanto a ir para a região de Oen, Caim não tinha pressa. Esses Pokémon selvagens de alto nível proporcionaram uma experiência considerável para seus Pokémon. Caim também descobriu que havia um lago de água doce no centro da ilha. É provável que muitos dos Pokémon da ilha tenham sobrevivido graças a este lago. Então ele decidiu montar um pequeno acampamento à beira do lago. Quando Caim estava prestes a começar a construir seu acampamento, uma grande sombra cobriu o céu acima dele. Se não fosse pela rápida reação de seu Pokémon, que usou o movimento proteger para bloquear o impacto, Caim poderia ter corrido sério perigo. Finalmente, graças ao movimento teleporte de Slowpoke, Caim e seus Pokémon conseguiram escapar. De volta à praia onde havia desembarcado inicialmente, Caim usou água do mar para lavar a lama e a sujeira do rosto e do corpo. Não esperava encontrar um Tropius tão poderoso nesta ilha, disse Caim, com uma expressão sombria. O aparecimento do Tropius foi tão repentino que, se não fosse por Slowpoke, as coisas poderiam ter corrido muito mal. No instante em que a sombra apareceu, Caim instintivamente usou seu sistema para obter dados sobre o Trópio. Pokémon, Tropius verde claro. Sexo, masculino. Nível, 40. Tipo, grama mais voador. Habilidade, clorofila. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, semente sanguessuga, dança do dragão, síntese. Movimentos básicos, tempestade de folhas, olhar malicioso, ajada de vento, crescimento, folha navalha, aroma doce, pisada, folha mágica, redemoinho, tornado de folhas, tom natural, corte de ar. Movimentos aprendidos, vento de cauda, pulso do dragão. Movimentos TN, nenhum. Ao ver o nível de Tropius, Caim compreendeu que aquele era o verdadeiro rei da ilha. O Pokémon mais forte de todos. Embora Tropius tivesse a palavra dragão em seu nome, ele não era um Pokémon do tipo dragão, pois não possuía esse tipo. No entanto, assim como Charizard, que era do tipo fogo e voador, mas tinha sangue de dragão em suas veias e podia aprender alguns golpes do tipo dragão, Tropius também tinha um pouco de sangue de dragão. Se um dos pais de Tropius fosse um Pokémon do tipo dragão, ele seria capaz de aprender alguns golpes desse tipo. O fato de Stitropius ter dança do dragão como um movimento de ovo indicava que um de seus pais provavelmente era um Pokémon do tipo dragão. Isso aumentou significativamente tanto seu poder de combate quanto seu valor. Capítulo 249 Preparação. Após uma breve pausa, Caim sentou-se na praia, cruzando as pernas sobre a areia. O sol estava prestes a se pôr e a maré começava a recuar, deixando a praia seca. Como uma ilha tão pequena pode sustentar tantos Pokémon? E não apenas sobreviver, mas esses Pokémon crescem tão bem e atingem níveis tão altos, pensou Caim em silêncio. Diferentemente dos Pokémon capturados por humanos, que ganham experiência mais rapidamente batalhando com outros Pokémon e, portanto, sobem de nível, os Pokémon selvagens geralmente sobem de nível à medida que envelhecem e absorvem vários tipos de energia. Se os Pokémon selvagens soubessem como treinar, poderiam subir de nível um pouco mais rápido. No entanto, os Pokémon desta ilha não pareciam estar em nenhuma situação especial, era uma floresta completamente normal, exceto pelo fato de as plantas serem bastante antigas. Não havia nada de particularmente especial naquele lugar, mas os níveis dos Pokémon ali pareciam não corresponder à realidade. Havia até mesmo um Tropius de nível 40 no centro da ilha, embora não fosse um Pokémon do tipo dragão propriamente dito, ainda assim era um oponente formidável. Na verdade, Caim estava considerando assumir o controle total da ilha.
Se ele conseguisse derrotar todos os Pokémon, os níveis de seus próprios Pokémon poderiam aumentar significativamente. Por mais irreal que pareça, se ele conseguisse capturar aquele Tropius, não precisaria mais usar Fearow como seu transporte aéreo. Caim só havia usado o Fearow algumas vezes, mas, para ser sincero, achava um tanto desajeitado. Embora Caim não seja um treinador que se preocupe com a aparência de seus Pokémon, sendo um praticante do utilitarismo, a comparação entre Tropius e Fearow é óbvia. Qualquer um saberia qual escolher. O mais importante é que, se Caim tivesse Tropius e Jarados como montarias, ele ficaria incrivelmente imponente voando ou navegando. Só de pensar nisso já me dava uma sensação incrível. Caim deu um tapinha na própria cabeça, repreendendo-se por ter pensamentos tão fantasiosos. Naquele momento, seu Pokémon de nível mais alto era um Slowpoke, que mal havia chegado ao nível 27, e ele já estava considerando enfrentar um Tropius de nível 40. Ultimamente, tenho estado rodeado de pessoas sem bom senso e parece que estou a ser contagiado por isso, pensou Caim, lembrando-se de Jin, do SS Annie, um tipo impulsivo e enérgico. A princípio, Caim se perguntou como alguém como Jin, sem a sorte de ser o protagonista como Ash, conseguiu sobreviver. No fim, ele descobriu que Jin tinha um tio que era o capitão do SS Annie, o que o tornava um oficial subalterno. Caim levantou-se lentamente, sacudindo a areia do corpo e murmurando: Inicialmente, pensei em acampar no centro da ilha, mas parece que o território dos Bealtife é mais seguro. Embora a ilha seja habitada principalmente por 4 tipos de Pokémon, isso não significa que não existam outros. Sem outros Pokémon, o ecossistema ficaria desequilibrado. Eles simplesmente existem em menor número, não na mesma quantidade que os grupos principais. Além disso, cada grupo permite a entrada de outros Pokémon, exceto quando se trata de grupos rivais. Quando Caim e Slowpoke entraram no território de Bealtife, não foram muito incomodados. Bealtife não prestou atenção em Caim e seus Pokémon. Apenas outros Pokémon selvagens que nunca tinham visto um humano antes lançaram o primeiro ataque. No entanto, todos foram derrotados por Slowpoke e Murkrow, perdendo suas vidas. Até mesmo seus corpos foram devorados por Grimer, transformando-se em nutrientes. Encostado a uma grande árvore, Caim tirou ferramentas de seu anel e, com a ajuda de seus Pokémon, rapidamente montou um pequeno acampamento. A barraca ficava ao lado de uma árvore antiga, robusta o suficiente para resistir ao vento. Slowpoke e Miltank também prepararam a fogueira e a comida. Scorpy, recém-libertado, havia se acalmado bastante. Como um Pokémon do tipo inseto, ele conseguia sentir outros Pokémon do mesmo tipo e percebeu que havia muitos Pokémon mais fortes na ilha, o que o levou a controlar seu comportamento travesso. Os Pokémon de Caine, que passavam longas horas treinando diariamente no SS Anne, agora haviam alcançado um nível mais alto de domínio sobre seus movimentos, precisando urgentemente de algumas batalhas para testar seu progresso. Além disso, o treinamento prolongado havia levado seus corpos a um estado de limite, e algumas batalhas intensas os ajudariam a subir de nível. O aroma de carne assada se espalhou pela floresta, atraindo muitos Pokémon selvagens para observar. Alguns, incapazes de resistir à tentação, atacaram, mas foram derrotados por Murkrow e os outros, deixando vários corpos de Pokémon poderosos no chão. Com essa demonstração de força, muitos outros Pokémon decidiram não causar problemas. Ao pôr do sol, a fogueira tornou-se a única fonte de luz na floresta. Os Pokémon sentaram-se ao redor do fogo, saboreando a deliciosa carne assada. Para eles, essa vida, onde podem estar sempre ao ar livre com seu treinador, é o que mais amam. Embora as batalhas possam ser mais frequentes, quem entre eles não é fã de batalhas? Após o jantar, os Pokémon brincaram ao redor da fogueira. Slowpoke e Miltank brincaram com os Corupi, enquanto os Neasel e Murkrow treinavam juntos, discutindo técnicas de combate e uso de golpes. Neasel tinha acabado de aprender o golpe Pulso Sombrio, mas ainda tinha muito a dominar, enquanto Murkrow aprendera há algum tempo e, sob a tutela de Caim, o dominara muito bem, embora não completamente. Mas Murkrow ainda tinha habilidade suficiente para ensinar Sneasel. Por outro lado, Sneasel também lidou bem com o movimento provocar e Murkrow perguntou-lhe sobre como usar esse movimento. Os dois Pokémon treinaram um ao outro, desenvolvendo rapidamente um forte laço. Embora Sneasel seja mais forte em batalha do que Murkrow em termos de habilidades do tipo sombrio, Murkrow é superior. Afinal, o maior talento de Sneasel reside no tipo gelo. Entretanto, Haunter não se juntou ao grupo. Ele permaneceu perto de Caim, cumprindo fielmente seu papel de guardião. Embora Caim o tenha permitido se juntar aos outros, Haunter recusou, considerando seu dever proteger Caim. Incapaz de convencê-lo,
Caim o deixou em paz, pois sabia que na natureza selvagem o perigo podia surgir a qualquer momento, e ter Altair por perto garantia sua segurança. Após observar seus Pokémon brincarem por um tempo, Caim mergulhou em profunda reflexão. Ele estava determinado a explorar minuciosamente aquela ilha e ajudar seus Pokémon a subir de nível. Depois de dias de treinamento, eles haviam acumulado experiência suficiente e só precisavam de mais algumas batalhas para alcançar seu objetivo. Caim logo voltou sua atenção para um dos quatro principais grupos da ilha, o grupo dos Tox. Capítulo 250 Cristal de Energia. Dustox é um Pokémon do tipo inseto e veneno, duplamente vulnerável a golpes do tipo voador, pedra, fogo e psíquico. Slowpoke e Murkrow podem servir como os principais Pokémon de ataque. Sneasel e Haunter podem auxiliar no ataque, imobilizando os inimigos. Quanto a Skorupi, o nível dos Pokémon aqui é muito alto para ele, então não é muito adequado para ele participar da batalha. E Miltank ainda não está no nível da equipe, então esta é uma boa oportunidade para treiná-lo um pouco mais. No dia seguinte, em uma ilha sem nome, Caim conduziu seus Pokémon para o território de Dustox. Os Dustox não são tão fáceis de lidar quanto os Bealtiff. Caim foi atacado assim que entrou. Além disso, a floresta dos Tox está repleta de poeira fina por toda parte. Se você inalar muita poeira acidentalmente, pode ficar paralisado, envenenado ou adormecer. Naquele instante, você se tornaria alimento para o dos Tox. Após derrotar alguns dos Tox que atuavam como guardas na área, Caim finalmente entrou formalmente na floresta dos Tox. À medida que se aprofundavam, inúmeros casulos brancos e pálidos podiam ser vistos em galhos de árvores, em arbustos e até mesmo diretamente no chão. Eram tantos que era impossível contá-los. Embora esses casulos sejam muito parecidos com os da floresta Bealtiff, existem pequenas diferenças de cor. Os casulos na floresta Bealtiff são chamados de Silcon, enquanto os da floresta dos Tox são chamados de Cascon. Embora ambos evoluam de Wurmple devido às diferenças em seus valores de personalidade, o caminho evolutivo difere. Além disso, ao longo do caminho, Caim encontrou mais Wurmple do que qualquer outra coisa. Nessas árvores gigantes, cada folha tem minúsculas marcas de mordida. A luz do sol, filtrada por esses pequenos orifícios já divididos pelas folhas, cria pontos de luz no chão coberto de folhas secas. Assemelha-se a um céu noturno estrelado, incontáveis e densos. Caim não atacou o Wurmple e o Silcoon, pois eles ainda não evoluíram para dos Tox. Seu nível é baixo e eles não fornecem muita experiência para o Pokémon. No entanto, à medida que avançavam, o número de Dustox aumentava e Slowpoke e Murkrow começaram a atacar freneticamente. Snazel usou o movimento vento gelado para reduzir a velocidade de Dustox. Embora Dustox não seja do tipo voador, ainda é um Pokémon que pode voar, então movimentos do tipo gelo têm um bom efeito. Quando suas asas ficam ligeiramente úmidas, vento gelado forma pequenos cristais de gelo nelas. Embora isso não impeça o Dustox de voar, reduz significativamente sua velocidade de voo. Além disso, embora Miltank seja um Pokémon do tipo normal, seu movimento Hidden Power é do tipo fogo. Após treinar esse movimento por um longo tempo no SS Anne, agora ele o utiliza com grande habilidade. Embora o movimento Hidden Power possa não causar muitas baixas, além do Dustox no centro da explosão ser devotado imediatamente, os Dustox atingidos pela onda de choque são rapidamente eliminados por Murkrow e Slowpoke. Caim libertou Murkrow de seus pesos e, após aplicar Tailwind em toda a equipe, um único uso de Wind Attack foi suficiente para derrotar um dos Tox. O Pokémon com a maior velocidade de ataque e os efeitos mais fortes ainda era o Slowpoke. Após usar Calm Mind, alternou entre Confusion e Psyshock, causando dano em área e eliminações diretas. Quase metade dos Dustox derrotados foram vencidos por Slowpoke. Sempre que suas habilidades psíquicas se esgotavam, Caim lhe dava alguns Pokédocos de alta qualidade, e depois de meditar um pouco, quando seus poderes eram restaurados, ele causava ainda mais danos. Quanto a Haunter, ele não atacou diretamente. Apenas eliminou alguns dos Tox que tentaram atacar Caim pelas costas e, em seguida, permaneceu obedientemente ao seu lado. Às vezes, Haunter entregava alguns dos Tox moribundos a Skorupi, que estava aos pés de Caim. Skorupi não teve dificuldade em finalizar dos Tox, que estava ferido. Sabia que somente crescendo rapidamente poderia ser útil a Caim e a toda a equipe. No entanto, quando Skorupi matou o segundo dos Tox que caiu diante dele, o jogo parou. Deu um puxão na perna da calça de Caim para chamar sua atenção. Em seguida, usou suas pinças afiadas para perfurar a cabeça do Dustox, extraindo lentamente uma pequena partícula roxa escura, aproximadamente do tamanho de uma unha.
O rosto de Caim demonstrou surpresa ao aceitar a partícula que Skorupi lhe ofereceu. Ele pegou uma garrafa de água mineral, enxagou-a um pouco e a segurou na palma da mão. Parecia um cristal preto e roxo, refletindo a luz como um pequeno diamante. Sistema, escaneie isso, ordenou mentalmente Caim. Veja. Após um sinal sonoro do sistema, um gráfico de dados apareceu diante de Caim. Objeto: cristal de energia pequeno. Tipo: tóxico. Efeito: quando ingerido por um Pokémon, pode aumentar ligeiramente a energia do tipo veneno. Se usado em grandes quantidades, pode até mesmo potencializar as habilidades do tipo veneno do Pokémon. Origem: após consumir uma quantidade considerável de energia pura, existe a possibilidade de um cristal de energia se formar no corpo. Um objeto pequeno como este é um cristal de energia, e o uso contínuo dele pode melhorar as habilidades do tipo veneno de um Pokémon? Murmurou Caim para si mesmo enquanto observava o cristal de energia do tipo veneno em sua mão. Se existem pequenos cristais de energia, também podem existir cristais de energia médios ou até mesmo grandes. De repente, Caim pareceu ter tido uma ideia. Espere, será que este dos Tots é o único com um cristal de energia? Ou será que todos os dos Tots aqui têm um? Será que isso tem alguma relação com o fato de esta pequena ilha conseguir sustentar tantos Pokémon? Quanto mais Caim pensava, mais seus olhos brilhavam. Vários cadáveres de Dustox já jaziam no chão, e ainda mais Dustox estavam se reunindo. Além disso, apenas os Dustox produzem cristais de energia? E os Beltifre? E os outros Pokémon daqui? A mente de Caim se encheu de perguntas. No entanto, como os dos Tox não eram de nível baixo, mesmo com a forte sinergia de Slowpoke e dos outros, eles começaram a ter dificuldades. Skorupi, verifique os outros dos Tox para ver se eles têm cristais de energia. Se tiverem, reúna todos eles, ordenou Caim a Skorupi. Skorupi não parava de encarar o cristal de energia na mão de Caim. Podia sentir a grande quantidade de energia do tipo veneno dentro dele e sabia que consumi-lo seria muito benéfico. Mas, por ordem de Caim, o avião recuou e começou a vasculhar os cadáveres dos Dustox. Provavelmente porque Dustox é um Pokémon do tipo inseto e venenoso, e Skorupi também é do tipo inseto e venenoso, ele conseguiu sentir os cristais de energia dentro dos corpos de Dustox. Entre quase uma centena de cadáveres de Dustox, Skorupi encontrou um total de 30 cristais de energia, 19 do tipo veneno e 11 do tipo inseto, todos de pequeno porte. Não foram encontrados cristais de outros tamanhos. Quanto aos cadáveres, 2 Muks se encarregaram deles. Murkrow, use rajada de vento ao máximo. Snazel, vento gelado. Slowpoke, confusão. Usem todo o seu poder. Vamos embora, ordenou Caim. Com o aparecimento de cada vez mais dos Tots, Caim decidiu recuar.